Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica Luiz e estamos começando mais um episódio do nosso podcast Mais Gestão, o seu podcast semanal de negócios, tecnologia e gestão. E hoje o nosso tema é CRM, herói ou vilão. O nosso convidado de hoje é quem apresenta esse podcast aqui comigo, Jonathan. Seja muito bem-vindo. Oi, Jéssica, tudo bom? Olá, ouvinte aí de casa, você que nos ouve aí pelo Spotify, pelo Apple Podcasts. É muito bom estar aqui presente no podcast Mais Gestão. E hoje, do outro lado, eu não estou apresentando, então é muito bom. Eu fico animado quando eu estou do outro lado aqui e não apresentando. Hoje tu é convidado, né, Jonathan? É, legal, a gente se sente importante. Uma vez na vida, assim, é bom. Então vamos lá, Jonathan. Hoje a gente trouxe um tema muito interessante, que é a respeito de CRM, né? Uma das principais ferramentas que uma equipe comercial hoje utiliza. E o tema é herói ou vilão. No comercial, a gente sempre tem as pessoas que consideram o CRM um herói, né? Que realmente utilizam, sabem identificar a qualidade realmente da ferramenta, né? E algumas pessoas que consideram que aquilo ali atrapalha, né? Eles não conseguem realmente utilizar, fazer um uso adequado da ferramenta e consideram que aquilo atrapalha. Na tua opinião, é herói ou vilão? Depende. Depende de muitos fatores, né? O CRM, para quem está ouvindo a gente e nunca ouviu falar sobre um CRM, ele nada mais é do que um sistema de gestão voltado para relacionamento. Por exemplo, quais são os setores que poderiam usar, né? Quais são as áreas de uma empresa que poderiam usar um CRM? Principalmente a equipe comercial, a equipe de vendas, que ela vai ter o CRM como uma ferramenta para ela conseguir gerenciar o relacionamento dela com os clientes, então ela vai poder anotar os detalhes sobre o cliente, sobre a empresa que ela está tentando vender, ela vai conseguir colocar as negociações, os valores das negociações. Ele é basicamente um sistema para você controlar o seu processo comercial de vendas. O CRM tem como principal objetivo isso. Além dessa área, você também consegue usar o CRM, por exemplo, para fazer um gerenciamento de um pós-vendas, um gerenciamento, às vezes até de uma área financeira que tenha relacionamento com o cliente. O CRM tem várias vertentes, né? Hoje em dia, né, o CRM, apesar de ser uma ferramenta mais antiga, e a gente volta lá para a década de 90 com a Salesforce, que literalmente fez o CRM desktop, né? Aquela ferramenta bem parruda mesmo, instalada na máquina. Hoje o CRM ele é uma ferramenta geralmente em nuvem e mais voltada para equipes de venda, né? Quando é que eu vou contratar um CRM? Quando eu quiser fazer um acompanhamento do meu processo comercial. Então, assim, Jéssica, respondendo a tua pergunta, se o CRM ele é um herói ou vilão, depende. Depende de uma série de fatores. Depende do momento que a tua empresa está, depende do momento que a tua equipe, do grau de maturidade que a tua equipe comercial se encontra, né? Se você tem um processo comercial ou não tem. Então, a gente tem que tentar entender esse momento antes de dizer se ele vai fazer bem ou vai fazer mal para a equipe, né? Isso. O comercial, no caso da empresa, ele tem que estar bem desenhado, né? Até porque se você, igual tu falou ali, o momento da empresa, se você resolve fazer uso de uma ferramenta e na maturidade o pessoal ali não está entendendo, não abraçou, às vezes o próprio gestor, né? Às vezes o próprio proprietário, às vezes quem está até colocando não está muito ali comprando aquela ideia, às vezes até contratou uma consultoria, o consultor está insistindo. Então, assim, se não tiver realmente num ambiente em que todos estão, né, de acordo, ou que pelo menos tenha uma pessoa ali, não, eu vou abraçar essa ideia, eu vou tentar levar adiante, pode morrer na praia ali, né? Com certeza. Eu até levantei uns dados aqui para a gente falar o porquê que você deveria considerar contratar um CRM, né? A gente não está fazendo aqui, não é propaganda de algum CRM específico, compra esse CRM, não compra. Isso é uma ferramenta, mas o conceito de CRM e a mentalidade de uma equipe para usar um CRM juntamente com o gestor, isso faz a diferença. Então, eu trouxe até um dado que a gente tirou lá do site do RD Station. 74% das empresas que usam CRM tiveram melhoria na comunicação com os clientes.
Sim. Então, às vezes, a gente está numa era em que a gente tem tanta facilidade para se comunicar com todo mundo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem tantos canais que a informação pode ficar dispersa. Sim. O CRM ele ajuda a tu centralizar isso. Então, tu sabe que, por exemplo, na tua equipe de vendas, tu tens um vendedor que ele é responsável por atender o estado de Santa Catarina. Então, ele atende todos os negócios e possíveis clientes daquele estado. Tu sabe que se tu entrar dentro do CRM dele, das informações de negociação dele, tu vai encontrar as informações sobre esses negócios ou clientes. Então, uma forma de tu centralizar isso, entende? É o chamado gestão à vista, né, Jonathan? É a gestão à vista. É tu ter um gestor que acompanha de perto o trabalho de um vendedor sem ser aquele cara minucioso que está ali sentado do lado, né, cheirando o cangote do vendedor, tipo, já ligou hoje? Não é isso. O CRM te dá essa gestão sem você precisar ficar ali atrapalhando e pressionando o trabalho de um vendedor, né? Com certeza, Jonathan. E assim, como identificar se a minha empresa precisa ou não? Porque assim, é algo às vezes confuso, né? O pessoal que tá ouvindo, né, nosso podcast agora, ele pode pensar, tá, não utilizo na minha empresa, não tô sentindo falta, né? Ele talvez não saiba identificar. Como identificar, né, alguns exemplos para ele saber realmente o que talvez um CRM iria fazer diferença na sua empresa? Vamos lá. Eu tenho um exemplo bem específico aqui de uma pessoa que eu conversei recentemente, que é um corretor de imóveis que é amigo meu, me ajudou recentemente nos projetos aí. E eu fiz essa pergunta para ele um dia. Vocês usam CRM lá na imobiliária? Ele disse, então, não, a gente não usa. Aí eu falei, tá, e como é que vocês controlam os atendimentos de vocês? Cara, é tudo no WhatsApp. Meu Deus. Então, assim, tu consegue fazer um atendimento por WhatsApp, tu que é vendedor, corretor ou uma pessoa do comercial, consegue. Mas se amanhã depois você quiser saber qual é o principal motivo de perca de negócio, a cada 10 clientes, quanto você fecha? Essas informações você não vai ter se você não tiver um sistema. O CRM serve para isso. Então, ele está muito voltado com duas coisas, o CRM. Com o momento que está a tua equipe, se a tua equipe ela já está grande o suficiente que você precisa ter uma ferramenta para acompanhar, isso pensando no gestor, e também tem a ver com o momento em que o teu processo comercial está. Por exemplo, tem empresas que às vezes a empresa tem uma pessoa, duas pessoas que faz o atendimento por WhatsApp. Tudo bem, ela tem a gestão completa por ali. Ela não precisa ter um sistema para tornar mais complexo, digamos assim, a venda dela, né? Sim. Tem uma amiga minha que faz bolo caseiro. Ela vende por WhatsApp, ela não precisa de um CRM. O CRM ia atrapalhar, ela não tem tempo para ficar preenchendo um CRM. Nesse caso, eu acho que o CRM seria um vilão. Mas no caso, por exemplo, da imobiliária lá, desse conhecido, que já tem 7 ou 8 corretores, como é que o dono da imobiliária, o gestor, ele vai avaliar qual que é o corretor que tem melhor performance? Como que ele vai saber o tempo que cada corretor leva para vender um imóvel? Quantos negócios aquele corretor ele tem que colocar diariamente no CRM para poder fechar e atingir a meta dele? Ele não tem como fazer isso sem o CRM. E como está o próprio... Controlar, no caso ali que tu está falando, é controlar a equipe, né? Então, controlar os contatos, quem realmente está, às vezes, se esforçando, quem está se esforçando demais, como fazer, talvez, um trabalho de premiação não ligado só a vendas, Sim, né? Mas também, assim, a quem está se esforçando, não está conseguindo saber, assim, o que está acontecendo naquele ponto específico, né? Que não está virando a chave, porque todos estão conseguindo. É sorte? Não, é técnica, talvez, como melhorar, como fazer com que a pessoa... se capacite, sim, né, sim. para conseguir identificar isso. Então, e assim, né, Jonathan, o próprio CRM, ele ajuda muito a tomar uma decisão, quando tu precisa tomar uma decisão rápida. Tu abre ali, tu precisa olhar. Imagina tu pegar um celular e ficar procurando para saber o momento de... A pessoa tá ali esperando, às vezes, uma resposta, tu tá lá procurando. Torna complicado. Eu até utilizo... Eu tô usando o WhatsApp Business, né? Ele Sim. tem aquela função de você botar uma etiqueta na conversa e tu consegue separar. Pô, legal, te ajuda. Mas, às vezes, alguém vai ficar ali no meio que tu vai perder. Então, a vantagem de um CRM, nesse caso, é que tu consegue ter uma visão do teu processo de uma forma visual. É basicamente um Kanban. Para quem conhece de processo de... O Kanban é um quadro com cartões e
e tu tem um fluxo, geralmente da esquerda para a direita, que tu tem que levar esse teu cartão. Tu tá literalmente desenhando o teu processo, as etapas do teu processo. Então, isso respondendo a tua pergunta, né, Jéssica, em que momento que eu vou avaliar que a minha empresa precisa de um CRM, é no momento em que tu já sabe qual é o teu processo de vendas, que tu já tem as etapas definidas. Primeiro eu preciso receber o cliente, eu preciso identificar quais são as dores dele, eu quero saber o que ele está buscando, depois eu vou montar uma proposta para ele, depois eu vou apresentar essa proposta, depois eu vou ter que negociar com esse cliente para depois fazer um fechamento de contrato. Nesse caso, um CRM ele vai te ajudar, porque tu já sabe qual é o processo de vendas da tua empresa. Jonathan, eu deveria usar um CRM se eu tenho um e-commerce? Talvez não, porque o e-commerce ele é uma compra mais rápida, ele não é um processo tão longo. A jornada de compra não é tão longa. Então é diferente, existem outras ferramentas para te fazer uma gestão dos teus contatos, dos e-mails dos teus clientes, sem necessariamente tornar isso complexo, como é o caso de um processo de venda mais complexo. Então depende do tipo de venda, depende desse momento, né? Eu acho que tudo isso vai fazer com que tu tenha que avaliar esse momento. Né? Tudo isso vai fazer com que ele seja herói ou vilão. Sim. Né? Então, assim, o que eu gostaria que você comentasse aqui pra gente é a respeito. É muito bom ter um CRM, é muito bom pro controle, mas e se tiver vários CRMs? Como lidar com essa situação? Pode ser um vilão, né, Jonathan? Assim, é aquela velha história. Se você tem como é que eu posso dizer isso? Se você espalha muito a tua informação, tu não tem informação, tu tem desinformação, desencontro. Né? Se a gente imagina você ter um sistema gerenciando a sua empresa, mas aí você faz as vendas no sistema, daí você tem uma planilha que você gerencia o financeiro, e você tem uma outra planilha que gerencia os gastos, e sem estar conectado, isso só vai te atrapalhar. Então, a ideia de ter um CRM é justamente você unificar e centralizar a informação no mesmo local. Eu, como gestor, eu quero encontrar informação sobre o meu time de vendas ou sobre o status de um atendimento a um cliente, eu sei exatamente onde buscar, que é no CRM. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que ter mais de um CRM, ele vai sim atrapalhar o teu processo. A não ser que eles estejam integrados, né? Sim, aí conectados, se eles estiverem integrados, aí seria mais interessante. Caso todo o processo que é alimentado faz parte do outro, enfim, né? No caso, que eles utilizam APIs, assim, para fazer a... Sim. Eu não sei direito como que fala o nome disso. Para fazer a integração em si, né? Para fazer a integração mesmo, porque daí tu consegue ter uma comunicação um pouco mais alinhada entre os dois. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente tem um setor comercial que utiliza um CRM e aqui no marketing a gente não utiliza um CRM, a gente usa uma ferramenta, é uma ferramenta de marketing, que ela é muito parecida com o CRM, mas o propósito dela é um pouco diferente, e as duas são integradas. Então, o que acontece no CRM com a equipe de vendas é atualizado depois na nossa ferramenta de marketing. Então, a gente, como time de marketing, a gente consegue saber em que estágio aquele cliente está na jornada de compra, qual o momento dele, se esse cara está qualificado, se ele não está qualificado, e eu posso escolher, como estratégia de marketing, quais são as informações ou como eu vou nutrir esse cara. Sim. Porque, por exemplo, um lead, que a gente chama que é um contato, né? Uma pessoa que está sendo atendida lá pela minha equipe comercial e está na fase inicial de atendimento, se ela está na fase de qualificação, na etapa de qualificação, onde o vendedor está tentando entender qual é a dor dele, eu não vou mandar um conteúdo para esse lead por um e-mail marketing falando sobre fechamento ou tratando uma objeção dele. Não é o momento. Eu vou mandar um material chamando a atenção dele, fazendo com que ele queira passar pelo processo. Por outro lado, agora, se eu tiver um lead lá na etapa de fechamento, lá com o meu time de comercial, o vendedor está lá se batendo para fechar e o cara está com uma série de objeções lá sobre o contrato. Aí eu posso fazer um material específico para esse cara, tratando as objeções dele relacionadas ao contrato, sobre valor, sobre, sei lá, N coisas que ele pode estar questionando lá na hora de fechar, e isso está embolando o fechamento. Então, o CRM ele te dá esse poder, o poder de tu olhar para o processo e tratar os teus clientes com o conteúdo exato no momento exato que ele precisa.
Uhum. Se Então, você não assim, tiver um CRM, você não faz isso. isso, a empresa é uma só, os setores são diferentes, os CRMs podem ser diferentes, mas a partir do momento que eles estão interligados, você consegue ter essa gestão. É muito importante tu ter essa ferramenta interligada, porque se tu não tem isso, tu vai ter informação desconectada. E a informação desconectada, como eu falei antes, é desinformação. Uhum. A gente acaba sem saber exatamente o que tu precisa, qual é o momento que o teu cliente está aí você deve estar se perguntando, né? Eu penso sempre em quem está ouvindo a gente. Putz, por que eu preciso saber qual é o momento que o meu cliente está? Porque tu tens um tempo para fazer esse cara fechar, virar um cliente teu. E nesse meio tempo, tu gasta muito dinheiro para manter esse cara engajado e para fechar ele. Quanto mais tu conseguir reduzir esse tempo e otimizar isso, melhor. Melhor para tua empresa, mais rápido a tua venda vai vir. Então, Jonathan, e também o CRM, quanto mais automatizado ele tiver ali, sem, no caso, uma pessoa realmente mexendo, digamos que possa burlar alguma informação. Uhum. Mais veracidade tu tem dos dados, é melhor, né? Sim, sim. Tu consegue... isso é até uma experiência nossa aqui que a gente teve, né? Não quer dizer que é a melhor forma de fazer, mas funcionou para a gente, de você colocar no CRM, dentro do processo comercial, requisitos para passar esse negócio, essa negociação para a próxima etapa. Quais são esses requisitos? Informação. Então, para o vendedor passar um negócio para a próxima etapa, ele tem que dizer os dados daquela empresa, ele tem que dizer o tamanho da empresa, o tamanho da equipe. Para quê? Para que a gente consiga identificar e fazer com que, ao final do fechamento, ou seja, quando esse negócio virar um novo cliente, a gente tenha as informações necessárias para fazer o trabalho com ele. Não ter que ficar correndo atrás da informação depois. Então, tu automatizar isso dentro do CRM é muito bom. Por exemplo, a gente tem um setor de pré-venda hoje aqui, e esse setor, quando ele recebe um negócio, a primeira etapa que ele tem que fazer, a primeira atividade, é uma ligação de qualificação, para entender qual a necessidade desse cliente. A partir do momento que ele marca como concluída essa atividade no CRM, esse negócio ele já passa para a próxima etapa, já envia um e-mail com todo o material que esse cliente vai precisar e já abre todas as atividades no tempo certo para o vendedor fazer. Então, ao invés do vendedor trabalhar para o sistema trabalha para ele. Sim. O vendedor só vai executando as tarefas que ele precisa fazer, ele se concentra nas atividades que vão ajudar ele a chegar ao fechamento e o CRM vai fazendo com que o negócio avance. Otimiza bastante o tempo, né, do vendedor Com ali, certeza. da pessoa que tá trabalhando, né? E assim, ó, se tratando disso, Jonathan, pode falar um pouquinho pra gente como seria no sentido de equipes que hoje em dia aumentou muito o home office, né? Uhum. No caso, o CRM ele vem para ajudar, né? Para o gestor ali, o pessoal da empresa ter um controle. Com certeza. A equipe está toda ali conectada, mas através realmente de um CRM, né? E o CRM ele pode te ajudar isso. Às vezes você tem uma equipe lá, nem é uma equipe comercial, por exemplo, se você tiver uma ferramenta onde todo mundo trabalha dentro dela, aquilo te dá uma gestão. Um exemplo disso é o Trello. O Trello é uma ferramenta excelente. Existem equipes comerciais que usam ele como CRM. Eu não recomendo, porque não é o propósito dele, mas ele quebra um galho, digamos assim, né? Como uma ferramenta gratuita. Para quem está começando, né? Para quem está começando. Eu ainda não sei exatamente quais são as etapas do meu processo, eu não sei qual é a demanda que eu vou ter. Começa com o Trello, desenha isso lá dentro. Depois você vai para uma outra ferramenta, para um Nectar CRM, para um Pipedrive, para um Agendo. Aí você escolhe o que você precisa, mas se tratando da equipe, o CRM ele te ajuda a olhar para a tua equipe mesmo quando ela está distante. A gente tem clientes hoje que têm clientes que são parceiros, né? Que tem equipes de venda que geralmente o vendedor ele passa um dia na semana dentro da empresa e o resto ele passa na rua. Como é que tu vai acompanhar o que esse cara está fazendo, quem ele visitou, se ele apresentou, se ele não apresentou, o que ele vendeu? O CRM te ajuda nisso. E até para o vendedor, o CRM... Se você tem os negócios cadastrados lá com endereço, tu consegue criar uma rota de atendimento para esse cara. Sim. Então, para equipes, especialmente equipes que trabalham remota, se você não tiver um CRM, tu fica com zero gestão sobre o que o teu vendedor está fazendo na rua. Então, é muito importante nesse caso. Não, realmente. E assim, Jonathan, como preparar uma equipe para utilizar um CRM? Que dica assim que tu pode
pode dar pra gente, até porque tu passou bastante, né? Por isso, trabalhou bastante com essa... Como que eu posso chamar? Com esse processo realmente de mostrar o quanto o CRM é importante. Hoje, eu sou exemplo de que eu posso dizer o quanto você trabalhou. Hoje eu vejo a importância no CRM. Gostaria de ter visto isso, né, lá atrás. Sim. Mas assim, ó, tu foi muito importante nessa fase porque tinha uma pessoa que realmente acreditava naquilo ali, ia atrás, fazia acontecer. Então, eu gostaria de saber, assim, o que tu pode falar, assim, para a pessoa que está ouvindo e ela está realmente começando, quer implantar na sua empresa, não sabe por onde começar, e como fazer com que as pessoas abracem essa causa, né? Essa ideia. Então, Jéssica, eu tenho um lema pessoal que é o seguinte: por que eu vou passar trabalho fazendo se eu posso automatizar? Eu penso assim, então tudo que eu posso automatizar, é claro, sem tirar o lado humano. A gente fala muito sobre humanização no atendimento, e eu concordo que tem que ser, mas tem coisas que são tarefas automáticas, tarefas repetitivas, que a gente tem sistema que faz isso para a gente não precisa trabalhar para o sistema, ele trabalha para a gente. Sim. Então, falando assim, como tu prepara uma equipe para implantar um CRM? Porque se você é um gestor de vendas e tem uma equipe lá com, sei lá, 4, 5 vendedores, e esses vendedores, cada um trabalha do seu jeito, vai ser um desafio você engajar esses caras, né? É difícil, realmente é difícil. Mas como é que você faz isso? A primeira coisa tens que ter o teu processo de vendas desenhado. Não adianta tu querer contratar um CRM se tu não sabe quais são as etapas do teu processo comercial. Essa é a primeira dica que eu posso dar. Segunda coisa, não tenta empurrar o CRM para a equipe toda. Escolhe a pessoa que é o formador de opinião dentro da equipe. Toda equipe de vendas ela tem lá uns 2 ou 3 vendedores, que são os caras que estão ali vendendo, eles estão atingindo a meta, mas estão indo bem, tem que se esforçar bastante. Sempre vai ter um vendedor que está atrás dos outros. Isso estatisticamente falando, isso é o que acontece num time comercial. E sempre vai ter 1 ou 2 vendedores que são acima da média, que são os vendedores com perfil tubarão, que tu não segura o cara não vai preencher nada, mas aquele cara é o cara que vende, tu precisa dele. O que tu faz nesse caso? Tu pega esses caras e vende primeiro para eles o CRM. Porque se eles compram a ideia, todo o resto da equipe de vendas vem atrás. Porque eles são o modelo. Dentro de uma equipe comercial... É um exemplo. É um exemplo. Os vendedores eles olham para o cara que vende mais. Então, tu tem que vender a primeira ideia para esse cara. Poxa, mas o meu vendedor que vende mais, ele não quer usar um CRM porque é uma forma de atrasar o processo dele. Simplifica o processo dele. Desenha o teu processo de vendas de uma forma bem simples, coloca o mínimo possível de ferramenta lá para ele começar a usar e vende para ele primeiro. Se esses vendedores, que são os caras que formam opinião, eles começarem a usar o CRM, o resto da equipe depois vem atrás. Até porque assim, né, Janta? Tudo a gente tem que começar do simples, né? Do básico. Não tem... Tu vai colocar lá um monte de campo, um monte de coisa para preencher, para atrasar realmente o processo de uma pessoa que está iniciando, está aprendendo. Não é interessante, né? Então, eu acho que isso que tu falou, começa do simples, coloca o básico. Depois que a pessoa estiver habituada a utilizar o CRM, aos poucos vai acrescentando, vai trabalhando, vai modificando. Hoje nós temos CRMs aí que são personalizáveis, né? Sim. Então, tu vai inserindo as informações conforme a necessidade da empresa e aos poucos o pessoal já vai estar habituado e não vai ser mais uma dor, vai ser uma necessidade, né? Eu não consegue trabalhar sem, né? Eu pessoalmente, eu trabalho com CRM também, eu não me vejo sem, é uma ferramenta... É muito importante. E uma coisa que é importante falar, Jéssica, você como gestor, se você quer implementar um CRM na tua equipe, quando você vai vender isso lá para o formador de opinião, para aquele teu vendedor águia, para o cara tubarão que tu não consegue segurar, tu tem que primeiro chegar para ele e mostrar onde é que ele vai ganhar tempo. Então, por exemplo, tem CRM, tem empresas que, na verdade, elas precisam ter um registro das ligações que o vendedor faz. Tem que ter a gravação da ligação. Por exemplo, uma empresa de telemarketing tem que ter a gravação. O CRM tu consegue atrelar isso. Então, tu mostra para o teu vendedor que, olha, a tua ligação vai ficar gravada. Então, se você precisar ouvir de volta, está aqui. Né? Claro, vender isso com um certo bom senso, porque nem sempre isso vai ser algo interessante. Mas, por exemplo, aquele vendedor que tem que mandar muito e-mail com proposta, com contrato, o CRM pode fazer isso de forma automática, já ficar integrado tudo num negócio, numa página só.
ele vai ver valor nisso, né? Aquele vendedor que tem que gerenciar muito negócio simultaneamente, pô, eu tenho dificuldade em olhar para todos os negócios e para saber quanto que eu vou vender esse mês. Cara, o CRM te ajuda nisso, te dá essa visão. Uma coisa que assim, eu não sou uma pessoa que faz dieta. Eu não sou uma pessoa que faz dieta. Desculpa a risadinha, janta. Tudo bem, eu vou ignorar. Mas eu sou o tipo da pessoa que eu gosto de... Eu gostaria de poder perder mais peso. Então, eu coloco na minha meta, eu quero perder 2 quilos por mês. Essa é uma meta, para mim, quase inalcançável, se eu não fizer pequenas coisas que me levem a chegar nessa meta de perder 2 quilos por mês. Sim. Então, eu tenho que parar de comer meu chocolate, comer minha pizza no final de semana. São coisas pequenas que, se eu fizer, eu vou perder os 2 quilos. A equipe de vendas, uma equipe comercial, a mesma coisa. Se você só coloca uma meta, você tem que fechar 50 mil reais de venda. Cara, isso é uma coisa enorme, é uma coisa grande, talvez até inalcançável. Mas se você diz para o teu vendedor, você tem que cadastrar 2 novos negócios por dia no CRM. Já é alcançável, né? Se torna algo... Já é uma pequena meta, ele está destrinchando aquela meta em ações menores, que se ele fizer, ele vai alcançar a meta. Então o CRM te ajuda nisso. Você tem que fazer 5 ligações por dia, 2 apresentações por dia. 2 apresentações de venda. Eu não vou ficar olhando lá para a minha meta de 50 mil, vou ficar olhando para a minha meta de 2 apresentações por dia. Essas ações, com o tempo, vão acumular e vão me fazer chegar na meta. Sim. Então, o CRM te ajuda nisso aí. Então, tu mostrar esse tipo de possibilidade que tu tem no CRM para o teu vendedor, é isso que vai convencer ele de que é interessante para a equipe. Sim. Até, como a gente comentou ali, para tomada de decisão rápida, né? Tem 50 mil de meta, né? O gestor ali destrinchou em 2 vendas para cada pessoa. Se ele está acompanhando isso, se o pessoal está preenchendo corretamente, porque assim, se também não utilizar a ferramenta, ele se torna um vilão, um peso e um custo para a empresa, né, Janta? Com certeza. Vira custo e vira... como é que se diz? As pessoas... Um elefante branco. As pessoas perdem a vontade de usar. Vira um negócio por obrigação e aí as pessoas não usam. Né? Não vê a necessidade daquilo, né? Mas assim, se ele realmente está acompanhando aquilo, o pessoal está preenchendo, consegue tomar uma decisão mais rápida, no sentido assim, vamos fazer uma promoção extra para conseguir essa meta, né? Tu consegue assim, ajudar a conquistar essa meta no meio do caminho. Tu não espera até, não conseguimos, né? Tu consegue fazer pequenas mudanças para chegar no objetivo final. Com certeza. E, cara, assim, CRM ele te dá muita... Ele torna... Tem muita gente que acha... Eu já falei isso no podcast outras vezes. Tem muita gente que acha que vendedor é uma profissão temporária. Eu sou vendedor porque eu não arranjei outro emprego, então eu vou vender. Cara, vender é uma profissão que envolve muito estudo, muita ciência, muita matemática, no sentido de que eu preciso chegar numa meta, eu preciso entregar os meus 50 mil reais de vendas lá. Tá, beleza. Onde é que é o gargalo do meu processo? Onde é que o meu cliente chega e emperra e não segue em frente? É no fechamento do contrato. Por quê? Porque o contrato é muito complexo. Cara, o gestor consegue olhar para aquilo e fazer uma ação lá dentro daquela etapa para fazer com que esse fechamento seja mais rápido. Ou então ele consegue enxergar que, puxa, o meu principal motivo de perda é porque o meu cliente ele quer um produto que eu não tenho no meu portfólio. Então, das duas, uma. Ou você inclui esse produto no teu portfólio, ou você para lá atrás e você está buscando o cliente errado. Por que esse cliente está sendo perdido lá na frente do processo se você já podia ter identificado isso lá atrás? Então, tu consegue enxergar por que você não está vendendo. Né? É uma coisa... Te dá essa informação. E te dá a informação, como eu te falei. A minha meta é tanto. O que eu preciso fazer para chegar na minha meta? Não é, beleza, como que eu vou chegar na minha meta? É o que eu preciso fazer diariamente, semanalmente para alcançar aquilo. Né? O CRM ele te dá toda essa visão. Né? Pouco a pouco, né? E assim, Jonathan, o que a gente deve se atentar na hora de escolher um CRM para nossa empresa? Porque assim, nós falando ali de empresas grandes... nós temos... Hoje em dia, eu acho que a maioria das empresas grandes já utilizam o CRM. Fica difícil realmente de trabalhar, né? Então, se tratando disso, temos as pequenas que estão começando agora. A gente
foca bastante nas pequenas empresas, né? Até para que eles estão estruturando um processo. Então, como escolher? Como começar? Por onde fazer isso? Vamos lá, eu tenho uma opinião bem polêmica sobre isso. Ai, ai, ai. Primeira coisa, não vai no mais barato. Não vai no mais barato que tu vai gastar dinheiro à toa. Vai no que seja mais fácil de usar e mais intuitivo. Porque o vendedor, ele é um perfil de profissional que ele não quer perder tempo, ele não gosta de ficar anotando, ele não é introspectivo, ele gosta de falar, ele gosta de se expressar, e ele tem que parar 5 minutos do dia dele para preencher um CRM é uma tortura. Então vai no que seja mais fácil para ele trabalhar, no que seja mais intuitivo, no que seja mais, poxa, eu sei que eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, tal. Então a interface do CRM tem que te ajudar nisso. Um CRM com muita coisa na interface só vai atrapalhar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu buscaria no CRM é integração. Tem que ter integrações disponíveis. Ele tem que integrar com Google Ads, com Facebook Ads, tem que integrar com ferramentas de marketing, tem que integrar com o teu sistema de VoIP, tem que integrar com o teu e-mail. Um CRM que não integra com o teu e-mail, com a tua agenda, não presta, porque... Entra naquilo que a gente comentou, né? Perdeu o propósito. Tu compraria uma bicicleta sem rodas? Não. Então, para que tu vai comprar um CRM que não integra com a agenda? Não faz sentido. Não tem como. Então é isso que tem que pensar. E a terceira coisa que eu olharia num CRM é o tamanho da empresa que desenvolve ele, no sentido de qual é a base instalada. Porque se tu pega um CRM local, um sistema pequeno, dificilmente tu vai conseguir uma melhoria ou tu vai conseguir uma funcionalidade que é essencial para o teu negócio porque é menor. Então, eu olharia para essas três coisas, sabe? A intuitividade da interface, a quantidade de integrações disponível e se ele já tem clientes rodando com aquilo ou não. Eu então, não pegaria um CRM novo, por exemplo. Sim, esses são os 3 pontos que tu acha que é crucial para avaliar na hora de iniciar, né, esse processo de implantação de CRM na empresa. Existem outros, é claro, né? Se o CRM ele te dá a opção de ser personalizado, se tu consegue realmente ter uma segurança de dados, né? A gente está falando muito sobre LGPD, sobre ataques hacker, né? Isso hoje está muito forte, mas isso também é um ponto que você pode olhar, e você pode olhar também para uma coisa que é muito importante, que é se esse CRM ele vai crescer com a tua equipe. Se amanhã depois a minha equipe de vendas passar de 5 para 20, se eu tiver de hoje uma equipe e ano que vem 2 equipes de venda, o CRM vai acompanhar? Então isso também você tem que olhar, porque trocar um CRM no meio do processo é muito ruim. É complicado, então né? É melhor você encontrar uma ferramenta que acompanhe o crescimento do teu negócio. Sim, então tu tem que ter já uma visão a longo prazo quando tu for realmente ir em busca de um CRM, né? Com certeza. Tem que olhar para onde tu quer ir, o crescimento dos teus clientes, da tua base, o crescimento também da tua equipe comercial. Tu tem que meio que mapear isso antes de colocar uma ferramenta, porque é que nem quando tu tem é que nem mãe com filho pequeno que vai lá e compra uma roupinha, e aí depois o moleque cresce e a roupinha não serve, usou 2 vezes. Sim. Não, o CRM, né? ele é isso. Tu tem que olhar tem que comprar um CRM mais larguinho que Sim. Depois o teu negócio vai crescer e ele vai continuar servindo. E o tempo, né, Janto? O tempo que leva-se, né, na verdade, para acostumar a pessoa, para aprender, para capacitar numa ferramenta. Daí depois a empresa cresce em pouco tempo, tem que estar trocando e adaptando tudo novamente. Eu esqueci de falar uma coisa lá atrás, eu posso falar agora? Pode, claro, fica à vontade. Quando tu falasse antes de como tu preparar a tua equipe para colocar um CRM, e eu acho que essa é a dica, foi a principal dica que eu ouvi. Tem um cara que eu sigo que o nome dele é Thiago Reis, ele fala muito sobre inbound marketing, ele fala sobre vendas outbound, ele fala muito sobre processo comercial, ele defende uma ideia, agora eu não sei se isso é dele ou se ele só defende, que é o Sales Model Canvas, que é uma metodologia para você desenhar o processo comercial. E o que ele me falou lá marcou. Na hora que você for desenhar o teu processo comercial, envolve os teus vendedores. Não chega com o processo pronto para eles, porque eles não vão engajar. Uhum. Se você quer engajar a tua equipe, faça com que a tua equipe participe na construção do processo. Então, a mesma forma se aplica para o CRM. Se você quer engajar a tua equipe com o CRM, faça com que ela participe na construção do processo e em como o CRM vai ajudar a simplificar aquele processo para elas. Elas têm que ver valor, elas têm que ver o tempo que eles
O vendedor tem que enxergar o tempo que ele vai economizar se ele usar o CRM. É isso. Eu acho que esse é o ponto crucial. E se sentir parte do negócio mesmo, não adianta. Não adianta impor ali e causar aquela sensação de obrigação, Sim. ninguém utilizar e o CRM se tornar o grande vilão, que é o nosso tema de hoje. Eu acho que assim, o CRM é herói ou vilão, depende de como você vender a ideia. Se você é um gestor de time de vendas, você tem que saber vender essa ideia. Então, as dicas que a gente deu, acho que podem ajudar você a vender o CRM como sendo o herói realmente do processo e não tornar ele um vilão. E, de novo, engaja as pessoas. Engaja as pessoas da forma correta que, com certeza, ele vai poder ajudar no processo. Então é isso. Te agradeço, Janta, pelas dicas. Eu acredito que foi muito valioso. É sempre complicado quando a gente quer inserir algo novo na empresa, né? Fazer uma nova implantação. Então, eu acredito que essas dicas vão ser valiosíssimas, né? Para o pessoal que está nos ouvindo. E é isso aí, pessoal. Até semana que vem.